Nós já falamos aqui sobre a Índia, lá no começo do canal, quando trouxemos o livro Mahabharata, que trata um pouco sobre as origens do hinduísmo. Mas hoje nós veremos as origens de uma outra religião, que ganhou muitos adeptos ao longo do tempo, o budismo. O ano é por volta de 500 antes da Era Comum. Os primeiros povos que chegaram à Índia se assentaram próximos aos rios Ganges e Indo, e aos poucos foram desenvolvendo sua estrutura social e religiosa. Foi assim que surgiram as chamadas castas, que determinavam a que grupo social as pessoas pertenciam. Sobre essas castas, não sei se vale a pena muito me estender aqui, a não ser dizer que, como em muitas sociedades da época e de hoje em dia, existiam as pessoas que tinham o direito, de acordo com a casta em que nasceu, de usufruir de tudo de bom e do melhor, enquanto que outras pessoas não tinham direito nem mesmo de falar com outras pessoas, e viviam de esmolas e restos de comida que as outras castas faziam a gentileza de lhes entregar. Mas naquele tempo existiu um príncipe muito jovem que vivia cercado pelas muralhas de seu império. Jamais era permitido que saísse do palácio, pois afinal, ali dentro ele tinha tudo o que poderia precisar. Mas um dia esse príncipe ficou curioso para saber o que havia além dos muros reais e insistiu para que alguém o levasse para fora, até que um dia ele recebeu permissão para sair junto com seus homens em uma carruagem pelas ruas da cidade. Ali, esse príncipe viu que algumas pessoas bastante fracas estavam sentadas no chão pedindo dinheiro, e em outra parte ele viu que outras pessoas não pareciam mais tão jovens quanto ele. O príncipe perguntou aos seus homens o que aquilo queria dizer, e eles responderam que essas pessoas estavam passando pelos processos naturais da vida humana, que incluía adoecer e envelhecer, além de estar sujeito às condições que a sua casta impunha. O príncipe ficou muito pensativo e pouco tempo depois ele decidiu abandonar tudo o que ele tinha no palácio, colocou as roupas mais gastas e simples que ele tinha e saiu pelo mundo. Seu nome era Siddhartha Gautama. Um dia, ele se colocou debaixo de uma figueira para refletir sobre os mistérios da vida. E uma luz surgiu em sua mente que esclarecia esses mistérios. Para ele não importava o quão pobre ou doentes as pessoas fossem, pois todos poderiam encontrar a felicidade em viver, se eles levassem uma vida honesta e em paz. Debaixo dessa árvore, ele ganhou a compreensão de uma realidade que não é transitória, mas sim absoluta, que existiria acima do tempo e do espaço. E essa existência é chamada de Nirvana. Se antes Siddhartha estava sujeito a sempre reencarnar, pois estava sujeito à realidade transitória, agora, porém, Siddhartha encontrou o caminho para romper com esse ciclo, chamado de Karma. Assim, ele se tornou o Buda, uma palavra que significa o iluminado. Depois disso, Buda passou a influenciar mais pessoas com essa forma de viver. Uma delas foi um rei da Índia chamado Asoka, que viveu por volta do século III. Asoka queria unificar todo o território indiano, pois ele via que cidades independentes eram muito mais facilmente atacadas por invasores. Mas Asoka, que conhecia os princípios do budismo, não queria usar a força, e sim a honestidade, para conquistar esses povos. Assim, por sua influência, Asoka instalou novas estradas pelo país e construiu hospitais para curar os doentes e também passou a tratar o povo com muita misericórdia e justiça. Assim, a Índia, ou pelo menos a parte norte da Índia, se tornou um império unificado. Mas além de Asoka, o Buda influenciou muitas outras pessoas a seguirem seus ideais. Buda teria vivido incontáveis vidas antes de viver no corpo de Siddhartha Gautama. E depois que ele ganhou conhecimento sobre os mistérios da vida, ele contou a seus discípulos sobre as experiências que teve em suas outras vidas. A essas histórias das vidas de Buda dá-se o nome de Contos Jataka. E você pode encontrar essas histórias nesse livro. Aqui você encontra os relatos das vidas passadas de Buda, como quando ele era um cachorrinho que queria justiça para os demais cachorros que viviam no reino de um governante muito mau. Ou também quando ele era um macaco bem grande que serviu de ponte entre duas árvores da floresta para que os outros macaquinhos pudessem se salvar da invasão dos humanos. Essas histórias trazem sempre uma lição muito valiosa, mesmo para quem não acredita no budismo. Além disso, essa versão dos Contos de Jataka foi adaptada por uma antiga princesa indiana chamada Noor Inayat, que decidiu sair do seu meio político para estudar letras e psicologia infantil na França. E as ilustrações são de uma outra mulher, uma artista holandesa chamada Henriette Willebeke.
que começou a ilustrar livros infantis aos 15 anos de idade e hoje as suas ilustrações são uma das mais conhecidas no mundo. Eu garanto que você vai começar a gostar muito desse livro e você pode encontrar esse livro na descrição aqui do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar para que eu possa trazer mais livros da história da literatura mundial.